Bom, dando continuidade ao nosso curso de mecânica estatística, vamos agora para o nosso terceiro exemplo, da descrição estatística e conexão com a termodinâmica de sistemas físicos, que no caso vai ser aqui a descrição de sistemas de dois níveis. Na prática, a gente já trabalhou com sistemas de dois níveis aqui, nessa nossa segunda aula do ensemble microcanônico, que foi exatamente no último exemplo, o exemplo 2. No exemplo 2, eu tratei com vocês a descrição estatística do paramagneto de dois estados, que, como o próprio nome diz, é um sistema de dois níveis. Por quê? Porque ele tem dois estados, ok? Que é, cada um dos constituintes pode apontar para cima, pode ter spin para cima ou pode ter spin para baixo. Isso faz com que a energia de cada um dos constituintes ela tenha dois valores distintos. Somente dois, que seria mais ou menos momento magnético vezes o campo magnético. E no caso, que está incidindo sobre o material, e no caso esse mais ou esse menos depende de como é que é a orientação do campo em relação ao momento magnético. Então, na prática, vocês vão ver que o tratamento aqui de sistemas de dois níveis vai ser muito parecido com o de um paramagneto de dois estados. Então, por que eu estou tratando aqui sistemas de dois níveis separadamente, já que eu já tratei o paramagneto de dois estados? Ou melhor ainda, por que eu estou tratando sistemas de dois níveis depois de ter tratado o paramagneto de dois estados? A ideia de eu estar fazendo isso é pelo seguinte. Primeiro, quando eu passei o paramagneto de dois estados, o meu objetivo naquela descrição não era fazer a descrição de um sistema de dois níveis. Coincidentemente, o sistema era de dois níveis, mas o meu objetivo era fazer a descrição de um sistema que era simples e de um sistema que a gente conseguia fazer uma construção física bonitinha. Certo? Aquela ideia de que a energia de um momento de dipolo em um campo magnético é dado por menos momento magnético, produto escalar com campo magnético e tudo, a construção lá, não, a gente tem partículas de spin meio, constituintes de spin meio, que eles podem estar para um lado ou para o outro. Essa construção ela é bem física. Então eu queria fazer essa construção com vocês, exatamente do paramagnético dos estados, porque é uma construção bem física. E isso ajuda a gente a fazer exatamente a construção estatística do nosso sistema, porque a gente visualiza ele muito bem. O meu objetivo aqui, nessa parte do sistema de dois níveis, é pensar para um sistema de dois níveis genérico. Okay? E aí, nesse sentido, essa aula serve para dois contextos. Primeiro, ela serve para todos os sistemas que realmente são sistemas de dois níveis. Okay? E aí, tudo que eu falar aqui agora vai servir também para o paramagneto de dois estados, com pequenas modificações que eu vou colocar aqui, que eu vou deixar claro. Mas também serve para qualquer sistema que possui mais níveis, mas as energias envolvidas são baixas o suficiente para que você só tenha dois níveis sendo excitados. Como assim? Por exemplo, imagina que a gente tem um sólido de Einstein. Okay? Imagina que a gente tem aqui o sólido de Einstein qualquer. Vou dar o exemplo do sólido de Einstein porque é o exemplo que a gente está tratando. Okay? Como a gente vai ver mais para frente, principalmente no ensemble canônico, se esse cara daqui tiver em contato, por exemplo, com um banho térmico de temperatura T, se essa temperatura for baixa o suficiente, pode ser que a esmagadora maioria desses constituintes do sólido de Einstein, eles estejam ou no nível fundamental, ok? Ou no nível fundamental, ou no máximo no primeiro estado excitado. Se essa temperatura for baixa o suficiente, se as energias envolvidas no sistema forem baixas o suficiente, pode ser que existem regimes em que, por exemplo, no sólido de Einstein, todos os constituintes eles estejam ou no nível fundamental ou no primeiro nível excitado. Apesar desse sistema não ser um sistema de dois níveis, se todos os osciladores vão estar ou no fundamental ou no primeiro estado excitado, esse sistema, para este regime, pode ser pensado como um sistema de dois níveis. O que eu quero dizer com isso? O tratamento de sistema de dois níveis ele serve, inclusive, para sistemas que não são de dois níveis, porém que o regime, o contexto, seja de banho térmico, seja o regime de energias, enfim, o contexto em que eles estão inseridos, só permite com que eles tenham um nível ou outro, porque às vezes tem energia baixa o suficiente para isso. Então ele serve como um modelinho de aproximação para diversos outros contextos. E é um sistema simples. O sistema não trivial, mais simples para a gente descrever, são sempre sistemas de dois níveis. O mais simples é o sistema de um nível só. Mas se o sistema só tem um nível, ele só tem um estado. Então, acabou. O ômega é igual a 1 para quando todo mundo tem aquele mesmo nível e você não tem descrição estatística de mais nada. Certo? O primeiro sistema que a gente começa a ter uma descrição estatística não trivial é exatamente o sistema de dois níveis, que é um sistema simples. Então, enfim, a minha ideia aqui é fazer esse tratamento tanto para a gente pensar nele como sendo uma aproximação para muitos regimes de sistemas que não são de dois níveis, e o outro objetivo é para que a gente possa tratar, nesse exemplo daqui, de sistema de dois níveis, algumas grandezas que eu não abordei com vocês no contexto do paramagnético de dois estados, porque não era o nosso objetivo. Como, por exemplo, o quê? Como, por exemplo, o calor específico. Se vocês se lembrarem, eu não calculei o calor específico de um paramagnético de dois estados. Por quê? Porque o meu objetivo com o paramagnético de dois estados era fazer uma construção de um sistema fisicamente simples,
que você vislumbrar, né, a partir lá da construção dos spins e tudo, e para fazer a construção de um sistema que interage com o campo magnético. Então, o grande objetivo, na verdade, do paramagneto dos dois estados era fazer uma descrição envolvendo o campo magnético. Por isso que eu não calculei o calor específico com vocês, porque para o nosso objetivo ele não era exatamente o principal. Enfim, então eu vou fazer aqui um tratamento geral para o sistema de 2 níveis. E aí, no caso, né, vai ser bem visível que vai ter muita convergência aqui com o paramagneto. Né? Enfim, aí eu vou comentar aqui como é que a gente faz essas generalizações. Né? E aí, claro, né, esse vídeo vai ficar um pouco menor do que ele poderia ficar, dado que tem muitas discussões que eu já fiz na última aula do paramagnético dos estados, que eu não vou repetir tal e qual nessa aula de sistemas de 2 níveis, porque senão fica uma aula redundante. Então, sempre que eu tiver alguma coisa que eu já discuti na aula anterior, eu vou falar aqui. E aí, se você quiser ver a discussão mais completa, é só você voltar no exemplo 2 do paramagnético de 2 estados. Então, vamos lá. Como é que vai ser a nossa construção aqui? Vamos supor que a gente tenha um sistema com N constituintes, que eu vou estar simbolizando aqui por essas bolinhas aqui, ok? No caso, o nosso sistema de 2 níveis, eu vou estar tratando um sistema de 2 níveis unidimensional, ok? Para poder ficar mais simples. Então, vamos supor que a gente tenha N constituintes. Deixa eu colocar aqui. Nós temos N constituintes. N. E aqui eu vou supor que cada um desses constituintes podem ter duas propriedades. Pode ter a propriedade A, pode ter a propriedade B. Okay? Como aqui a gente está tratando de sistemas de 2 níveis, né, e a evolução dos sistemas, elas levam em conta a energia deles, ok? Evidentemente, para essa nossa descrição, cada um desses níveis vão ter que ter uma energia diferente. Okay? Então, vamos supor aqui que a configuração, né, o estado nível A, que cada um desses constituintes podem ter, ele vai ter uma energia que eu vou chamar aqui, por exemplo, de energia que vai ser 0, e esse cara B vai ter uma energia que eu vou chamar de epsilon. Ok? É possível você ter 2 níveis de energia, né, 2 níveis A e B diferentes com a mesma energia? É. Só que no ponto de vista termodinâmico, né, da construção física da coisa, da evolução física do nosso sistema, vai ser uma evolução trivial. 2 sistemas, quando o seu sistema só tem 2 níveis e esses 2 níveis têm a mesma energia, é a mesma coisa de você ter um nível só na prática. Mas bom, como cada um, né, dos constituintes pode ter, exatamente, né, pode estar no nível A ou no nível B, né, esse nosso sistema de N constituintes, ele vai ter, no caso aqui, né, NA constituintes no nível A e NB constituintes no nível B, ok? Claro, aqui a gente tem a condição adicional de que NA mais NB tem que ser igual a N. Por quê? Porque são um sistema de 2 níveis, todos os constituintes vão estar ou no nível A ou no nível B. Ok? E bom, com essa descrição que a gente acabou de fazer, a gente já consegue também determinar qual que vai ser a energia desse nosso sisteminha de 2 níveis. E a gente consegue determinar quanto é que vai ser a energia. Quanto é que ela vai ser? Vai ser o número de constituintes que tem a propriedade A vezes a energia da propriedade A, mais o número de constituintes que tem a propriedade B vezes a energia do B. Ok? Vamos lá. Quanto é que vale a energia do A? A energia do A vale 0. Então esse cara daqui é 0. A energia do B vale epsilon. Dado isso daqui, a energia então do nosso sistema de 2 níveis vai ser quanto? Vai ser NB vezes epsilon. A partir disso que a gente acabou de fazer, você pode se perguntar, Felipe, mas essa sua descrição, ela não é compatível com o paramagnético de 2 estados, que é um exemplo de 2 níveis. Por quê? Porque no exemplo do paramagnético de 2 estados, quais que eram as energias de cada um dos estados? Era mais MB e menos MB. Eram 2 valores simétricos em relação a 0. Aqui você tem uma energia 0 e outra epsilon. Ou seja, você não consegue abarcar essa sua descrição do paramagneto. E aqui, né, se você teve essa pergunta, né, se você ficou com essa dúvida, lembre-se que a energia, o valor absoluto da energia, não tem interpretação física. O que tem interpretação física, de fato, é a diferença de energia. Ou seja, se eu quiser tratar o paramagneto de 2 estados aqui, o que eu teria que fazer? Nesses 2 estados, né, do paramagneto, que é menos MB e mais MB, a descrição do paramagneto ela é idêntica se eu trato os 2 estados como tendo energia 0 e energia 2MB. Ou tendo energia menos 2MB e 0. E não interessa qual que é o valor absoluto da energia. O que interessa são as diferenças de energia. Okay? Porque, relembrando, parte da energia, né, a origem disso, né, mais fundamental, né, pelo menos que a gente vê no colégio e tudo, a origem disso, né, do valor não ter significado físico, é principalmente quando a gente vai tratar de energia potencial. Se vocês lembrarem, energia potencial ela é definida a partir do gradiente dela, está relacionada à força, e no gradiente constantes vão embora. Então, sempre que você tem uma energia, o valor absoluto dela não faz diferença. O que sempre importa são as diferenças de energia. Isso é para tudo na física. Mas, enfim, né, levando em conta que muitos de vocês que estão assistindo já vão estar, né, no final da graduação, porque esse é um curso de mecânica estatística, eu imagino que isso não deva ser novidade para ninguém. Então, se vocês quiserem fazer, né, pensar nesse cara daqui como sendo um tratamento, se vocês quiserem aplicar todo esse nosso tratamento
para o paramagnético dos estados, basta você substituir aqui o epsilon por 2mb. Porque a diferença de energia vai ser a mesma, e como vocês vão ver, né, realmente a descrição vai ser a mesma. Eu vou mostrar isso quando a gente chegar no gráfico de entropia por energia, enfim, eu vou fazer isso bonitinho com vocês. Mas bom, dado essa nossa descrição daqui, a gente já consegue falar de cara o que é um macroestado e o que é um microestado. Okay? O que define um macroestado e um microestado. Vamos lá, quais são as grandezas, né? O que caracteriza, então, nesse nosso caso aqui, um macroestado? E isso é extremamente importante, porque é a partir da categorização de macro e microestados que a gente consegue fazer a contagem. Para que a gente possa fazer, exatamente, determinar a entropia, fazer a descrição estatística via também conexão com a termodinâmica, a gente precisa fazer a contagem, exatamente, dos nossos estados, mas aqui no caso a gente tem que fazer a contagem do quê? A gente tem que fazer as contagens dos microestados para cada macroestado do sistema. Então é importante que a gente saiba fazer essa distinção. Nesse caso aqui, um macroestado ele pode ser definido de várias formas. No ponto de vista mais geral, se a gente for pensar, né, nos postulados da termodinâmica e tudo, um macroestado vai ser definido pelo quê? Pela energia e pelo número de partículas. Okay? Porque são essas grandezas que a gente mede, que a gente mensura no ponto de vista macroscópico. Nesse sentido, como esses dois caras aqui definem um macroestado, sempre vão definir na termodinâmica, a gente também pode definir um macroestado por outros dois parâmetros. Por exemplo, se a gente levar em conta aqui, olha, que conhecendo U e conhecendo N, a gente também consegue determinar quem que é NB e NA, a gente também pode falar que o macroestado ele é determinado pelas variáveis NA e NB. Certo? Porque se você conhece NA e NB, você conhece de maneira unívoca U e N, e vice-versa. Isso é fácil de perceber, porque o NB está diretamente relacionado com a energia, e se você somar NA com NB, vai dar o número de partículas total. Então, isso mata. Outra coisa também, a gente também pode falar que o macroestado é definido por N e por NA, ou por N e por NB. Todos esses pares daqui dão conta de ser macroestados, ok? Para a gente fazer a construção termodinâmica, a gente precisa, né, fazer a contagem em termos desses macroestados. Okay? Por quê? Porque são eles que vão, né, na conexão com a termodinâmica, eles que vão resultar na entropia como uma equação fundamental, contendo toda a informação da termodinâmica. Porém, nesse nosso contexto aqui, que a gente vai fazer a contagem, eu vou fazer a contagem levando em conta como macroestados N e NA, no caso. Porque aqui, na verdade, eu vou colocar N e NB, né? Mas tanto faz. Na verdade, tanto faz se você for usar NNA ou NNB. Mas o que importa é que a contagem de microestados que a gente vai fazer aqui, ela é mais estratégica de ser feita em termos do número de partículas, em termos do número de alguma das duas propriedades. Por quê? Pelo mesmo motivo do sólido de Einstein do paramagnético dos estados. Porque esses caras aqui são números inteiros. Okay? São números inteiros, então é mais fácil fazer a contagem desses caras, okay? Em termos de N e N+. Okay? E depois, a partir disso, aí a gente usa essas relações aqui para escrever em termos de U e N, para aí sim fazer a conexão com a termodinâmica. Vamos lá. Né? Como é que a gente faz a contagem de microestados aqui? Então, o que a gente faz é, imagine um macroestado qualquer, definido por N e por NB. Okay? Então, sei lá, pensa num estado qualquer, né, que tem um NB específico, um número N de qualquer de partículas, e escreva um microestado qualquer. Então, escreve um microestado independente do que você fizer, qualquer um deles. Levando em conta que todos os microestados são obtidos a partir desse, somente você embaralhando, porque lembrando, nesse nosso caso aqui vai ter NA constituintes com A, NB constituintes com B e o número N de partículas, que define um macroestado. Então os microestados todos são obtidos por permutações desses caras. Então a primeira coisa da contagem, né, dos microestados aqui é N fatorial. A gente consegue obter todas as permutações, né, todos os microestados a partir de permutações, dado que todas as permutações vão conter exatamente essas características aqui, que são os macroestados, que definem o macroestado. Okay? Porém, se eu troco um A com um A ou um B com um B, eu vou ter o mesmo microestado. Isso significa que eu tenho que falar para essa contagem que todos os microestados que eu permuto os A's entre si e os B's entre si, tem que contar somente como um microestado. Então eu tenho que dividir aqui por NA fatorial e por NB fatorial. Ok? Como é que eu estou escrevendo em termos de N e NB? Né? Esse cara daqui eu vou escrever ele como sendo o quê? Vou escrever aqui como sendo NB fatorial e aqui N menos NB fatorial. Sem nenhuma surpresa, né, que a gente tem uma distribuição binomial. Por quê? Porque essa distribuição é exatamente igual do paramagnético dos estados e das moedas. Ok? Que eu fiz com vocês. Né? O lançamento de moedas tem o quê? Tem dois estados, cara ou coroa. Aqui tem dois estados, NA ou NB. Então, evidentemente, né, eu imagino que não seja surpresa para ninguém, a gente cai em uma distribuição binomial. Então, esse cara daqui contém exatamente o número de microestados desse sistema. Por consequência, esse cara daqui, ele contém toda a informação estatística que a gente precisa para poder analisar estatisticamente esse nosso sistema, analisar probabilidades e tudo.
Com essa descrição estatística, né, da contagem de microestados, a gente também pode fazer o quê? A gente pode fazer a descrição termodinâmica desse sistema, ok? Então a gente pode pensar, se eu tenho um sistema termodinâmico, né, na ordem ali de mols, de partículas e tudo, né, como é que vai ser a entropia como equação fundamental desse nosso sistema? Como é que seria a termodinâmica dele? A gente consegue fazer isso como? A gente consegue fazer isso a partir da contagem de microestados via entropia de Boltzmann, né, limite termodinâmico. Para que a gente escreva, exatamente, né, para que a gente consiga determinar, né, qual que é a termodinâmica desse sistema, né, calcular a entropia desse sistema quando ele for um sistema macroscópico, o que a gente tem que fazer? A gente tem que calcular esse cara em termos de U e N. A gente tem que calcular o número de microestados em termos de U e N para que a entropia seja uma entropia, né, uma equação fundamental. Cada aqui é como? Aqui é simples, a gente sabe escrever cada um deles. Por quê? Ó, o N é N mesmo. NB, por essa expressão daqui, quanto é que vale NB? NB vale U sobre Epsilon. Então aqui vai aparecer um U sobre Epsilon fatorial. E aqui a gente vai ter N menos NB, que é U sobre Epsilon fatorial. Então perceba, a gente consegue fazer aqui, né, a gente consegue determinar qual que é a contagem de microestados acessíveis a um sistema em termos de U e N, ok? Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai calcular o limite termodinâmico. Para a gente calcular o limite termodinâmico, a primeira coisa que a gente faz é vamos calcular o Ln de ômega, que eu já vou pensar em termos do limite termodinâmico. Okay? Vou colocar aqui uma setinha para falar que tende a isso, ok? Dado que no limite termodinâmico energia e número de partículas são gigantescamente grandes, a gente tende eles a infinito, a gente pode usar a aproximação de Stirling. A aproximação de Stirling fala para a gente o quê? Ln de A fatorial, ela se comporta como A Ln de A menos A, quando A é muito maior do que 1. No limite, indo para infinito, aqui vira uma igualdade, realmente o comportamento assintótico do Ln é esse mesmo. Okay? Dado isso, o que a gente vai ter aqui? Aqui a gente vai ter N, Ln de N, menos U sobre Epsilon, Ln de U sobre Epsilon, menos N menos U sobre Epsilon, Ln N sobre Epsilon. É isso. Aí você pode me perguntar, uai, Felipe, mas faltou esse terminho daqui. No caso, por que eu não coloquei ele? Mesmo argumento que eu usei no paramagnético de dois estados. Como a soma desses dois caras aqui de baixo dá esse aqui de cima, se eu tivesse colocado esse termo daqui a mais, o que aparecia a mais? Ia aparecer aqui um menos N, desse cara aqui de cima. Ia aparecer um mais U sobre Epsilon, desse cara aqui do meio. Ia aparecer aqui um mais N menos U sobre Epsilon, desse cara aqui. Como a soma, como esses dois caras aqui de baixo, a soma dá o cara aqui de cima, o que vai acabar acontecendo? Olha só, U sobre Epsilon, menos N com menos N. Okay? Então eu posso escrever somente essa parte. Quando a gente calcula o Ln de ômega, sendo que o ômega é uma distribuição binomial, a gente sempre pode escrever exatamente a aproximação de Stirling só com essa primeira parte, porque esses outros termos aqui vão se cancelar pelo fato de ser um arranjo combinatório. Arranjo combinatório não, né? Vai ser uma combinação. Mas enfim, esse cara daqui é o Ln de ômega, já pensando no limite termodinâmico. O que a gente faz agora? A gente vai escrever Ln de ômega dividido por N, que é um dos passos importantes, né? Escrever tudo em termos das densidades para que o limite termodinâmico possa ser feito, né, sem nenhuma dificuldade. Esse cara daqui, ele vai tender ao quê? Ele vai tender, no caso aqui, ó, Ln de N, okay? Menos U minúsculo sobre Epsilon, porque se eu pego a energia e divido por N, vai dar energia por partícula. Esse cara daqui, eu vou escrever ele como sendo Ln N U minúsculo sobre Epsilon. Eu posso pensar nesse cara como sendo Ln do produto. Okay? Então aqui vai aparecer um Ln do produto, vai ser Ln da soma. Então aqui o Ln de N e aqui depois o Ln de U sobre. Ok? Pensando no Ln da soma. Vai ficar menos. Vamos lá, dividindo aqui por N vai ficar 1 menos U minúsculo sobre Epsilon. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Então vai ficar um Ln de N, depois menos 1 menos U Epsilon, Ln de 1 menos Epsilon. Okay? Então dividir por N. Temos essa expressão daqui. Agora, olha só que maravilha. Menos U sobre Epsilon vai cortar com mais U sobre Epsilon, Ln de N. Menos Ln de N vai cortar com Ln de N. Então, no final de contas, a gente tem aqui, né, que o nosso Ln de ômega dividido por N, ele vai tender ao quê aqui, né, no nosso limite termodinâmico? Ele vai tender a Uzinho sobre Epsilon, Ln de U sobre Epsilon, menos 1 menos U sobre Epsilon, Ln de 1 menos U sobre Epsilon. Então perceba, a gente tem esse cara daqui escrito somente em termos das densidades. Não tem mais nenhum parâmetro extensivo, somente parâmetros intensivos. Isso significa o quê? Significa que no limite termodinâmico, né, qual que vai ser a nossa entropia termodinâmica? A nossa entropiazinha, entropia por partícula, ela vai ser igual ao quê? Ela vai ser K vezes esse cara.
vai ser K vezes esse cara daqui. Eu vou colocar como sendo K menos K, que multiplica U minúsculo sobre Epsilon, ln de U sobre Epsilon. Vou colocar aqui um colchete. Né? Aqui, mais 1 menos U sobre Epsilon, ln menos Epsilon. Então, essa daqui, né, no limite termodinâmico, como que já está tudo em termos das densidades, okay? Pelo limite termodinâmico, que tem uma aula somente sobre isso, certo? Que eu fiz com toda a calma, né, mostrando como é que a gente calcula o limite termodinâmico e tudo, né, como é que é feito esse limite. Então, a gente tem aqui, essa seria a entropia do nosso sistema de dois níveis. Então, né, temos aqui então a contagem, né, uma distribuição binomial. A partir dela, escrevemos em termos da energia e do número de partículas. Né, escrevemos aqui Ln de ômega sobre N para poder escrever em termos das densidades, de forma que, no limite termodinâmico, a entropia vai ser obtida somente a partir de uma multiplicação pela constante de Boltzmann. Então, dado que aqui a gente tem a entropia do nosso sistema, né, em termos da energia, somente, né, a nossa entropia por partícula em termos da energia por partícula, né, significa que a gente tem aqui a entropia como uma equação fundamental, e por conta disso, com essa equação a gente tem toda a informação termodinâmica de um sistema de dois níveis. E no caso, né, que eu vou fazer com vocês a partir de agora, é construir um pouquinho, né, tirar algumas informações, né, dessa termodinâmica de sistemas de dois níveis.